Olá, comunidade do triatlo, estamos no ar com mais um TriCast, dessa vez uma edição especial para falar de um assunto muito importante. Não é isso, Rafa? A gente está aqui hoje com Tácito Figueiredo, que é vice-presidente da Federação de Triatlo e coordenador do Seminário de Saúde Mental, que é o nosso assunto de hoje, e a Lia Baquite, que é psicóloga, que vai exatamente falar sobre esse assunto. Legal, né, Rafa? Isso, a saúde mental tem que ser abordada por todos nós, né? Todas as áreas, por atletas, por pessoas que estão no dia a dia, por empresários, enfim, por toda a área. Então a gente veio aqui escutar um pouco da importância desse seminário. E Lia, sinta-se em casa no podcast e vamos conversar muito sobre. É isso, tá? Então, assim, esse já é o terceiro ano, né, isso, do Seminário de Saúde Mental, sendo que a primeira vez acontecendo presencialmente, não é isso? Bem, bom dia a todos. O Seminário em Saúde Mental, ele foi uma ideia que surgiu há 2 anos atrás. Os 2 primeiros anos, talvez até por conta da pandemia, a gente fez online. Ali até era nossa profissional na área, mais do que expertise, que conduzia o seminário. Só que esse ano, no caso, no ano passado, quando a gente concorreu no edital da Casa Civil do Governo do Estado, a gente pensou em algo maior. Como a FETRES está crescendo, a gente também está querendo que os projetos cresçam. E o saúde mental é uma pauta hoje real, é no nosso dia a dia. Ela está tomando tanta importância que o mês de janeiro foi criado um mês de janeiro branco para exatamente mostrar a importância que a saúde mental hoje no mundo está se tornando. A nossa vida, nessa nossa correria do dia a dia, filho, família, trabalho, obrigações e tudo, a gente está sendo bombardeado de todos os lados e nem todo mundo consegue lidar muito bem com isso. Nem quem é preparado consegue. Então, a gente pensou o quê? Vamos fazer um seminário diferente. Buscar um lugar legal, ampliar o público que a gente quer atingir e trazer mais palestrantes, mudar o formato dele, de modo a atingir diversas áreas que hoje a gente sabe que às vezes são pouco faladas. Como, por exemplo, tem crianças e adolescentes que já sofrem com saúde mental. Hoje a criança já é bombardeada, o adolescente é bombardeado, já desde o 6º ano, onde ele se sente obrigado a ganhar a medalha Olimpíada, tem um Enem, é uma vez só, pressão da família, não tem dinheiro, só tem poucas vagas. Tem o regime de cotas hoje, que apertou mais ainda. Então, tudo isso é uma pressão. E como a FETRES trabalha hoje com mais de 20 mil pessoas diretas, e só Deus sabe quantas pessoas indiretas, que é por meio de ações sociais junto às famílias dessas pessoas que a gente atende, as crianças, jovens, adolescentes, idosos que a gente atende nos diversos projetos, a gente buscou o quê? Fazer um seminário diferente. Então, o seminário, dessa vez, a gente vai fazer presencial, vai ser no BSPAC, ali ao lado do Hospital do Exército, nos dias 6 e 7. Por favor, o link já está aberto nas diversas plataformas sociais da FETRES, das mídias. Vai ser também divulgado no vídeo do podcast. Participem, profissionais, colaboradores, funcionários da FETRES, atletas de triatlon, certo? Principalmente os atletas, que a FETRES, apesar de hoje ela atender um público diversificado, o âmago dela, o nascer de tudo dela é o triatlo. Ela não deixou de ser triatlo, ela continua sendo triatlo. E o triatleta sempre vai ser uma peça importante dentro da FETRES. Então, triatletas, participem. São 2 dias de muita informação, são 2 dias muito dinâmicos, são 2 dias onde a gente vai tratar de diversos assuntos. A Lia vai falar muito melhor do que eu. Mas o melhor de tudo é a gente poder levar esse tipo de assistência, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação para o nosso público. Mostra um pouco da responsabilidade social que a FETRES tem dentro aqui do Estado, né, tá? Sempre buscando isso. A gente tem um trabalho social que ele vem crescendo nos últimos 5 anos, absurdo. Então, hoje a FETRES ela atende em todos o município de Fortaleza e em mais de 10 municípios no interior do estado, com diversos projetos. Então,
A FETRIES está crescendo muito e esse crescimento gera uma responsabilidade social. Não é só projetos de triatlo, não, né? Projetos em todas as áreas, de esporte, de vôlei de praia, beach tênis, dança com idosos, a parte de deficientes. Nossa, o trabalho que é feito na Praça Dom Luiz Lochaide tem flauta para deficiente auditivo. O pessoal nem sabe disso. Piano, aulas de piano para deficiente auditivo. Acho que um deficiente auditivo não pode ter aula de piano ou de flauta? Pode. Deficiente visual. São crianças e adolescentes que estão tendo acesso a coisas que antes não tinham. Muito legal. Entendeu? Então, são vários projetos que a FETRIES trabalha. Deem uma olhada nos sites, nas plataformas, vocês vão ver. Está bem organizado lá. Tem um trabalho muito grande. Por exemplo, agora a gente está concorrendo aos Jogos Escolares 2024, que a FETRIES já executou em 2 anos. Então, nós estamos ali na briga, o edital saiu, entregamos a nossa proposta ontem, e se Deus quiser, semana que vem a gente vai ser agraciado e vamos gerenciar os Jogos Escolares desse ano. Vai ser aqui? Vai ser aqui em Fortaleza, e monta-se a equipe que vai disputar o JECS, que esse ano é em João Pessoa, São Paulo e Rio de Janeiro. Que massa. E Recife. Legal. Li, agora vamos entrar no assunto, né? A gente, quando fala em saúde mental, a gente pensa que é um assunto muito restrito, que é, né, apenas uma comunidade, mas não. Vai da criança até o idoso, não é isso hoje em dia? Isso. Saúde mental é um tema muito amplo, né? A gente precisa fazer alguns recortes para falar desse assunto. Tanto o recorte de faixa etária, da saúde mental da criança, adolescente, adulto, idoso, como também um recorte social, racial, né? Um recorte de gênero também. Quando a gente pensa, eu atendo em consultório, né? E quando a gente observa, assim, eu conversando também com colegas, a grande maioria de quem busca psicoterapia ainda é de mulheres, né? Então, assim, o recorte de gênero perpassa por aí, né? Por que os homens não buscam psicoterapia, né? Esse autocuidado. E aí, alguns livros até mostram, assim, que a mulher, ela pede mais ajuda, ela busca mais. E, às vezes, o homem acaba indo para um bar, né? Assim, pedir ajuda é uma forma de pedir. E a gente tem que ficar atento a esses sinais. Não quer mostrar que está precisando de ajuda, Isso. né? E aí acaba entrando numa dependência química, né? Sinalizando que não está bem. Então, esses sinais, a gente precisa estar bem atento. Quando eu falo do recorte racial também, vou imaginar uma criança, né? Uma pessoa negra, vai crescendo com racismo estrutural, toda faixa etária sofrendo racismo. Como é que fica a autoestima dessa pessoa, né? Ao longo da vida? Então, vai impactar diretamente a saúde mental dessa pessoa. Uma pessoa que mora no bairro mais violento e pobre de Fortaleza, né? Diferente de quem mora no mais rico. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção, né? Porque vai impactar a saúde das pessoas. E aí, saúde mental. Você estava falando dos projetos, né, da FETRIES. Isso é saúde mental, né? Você se preocupar com a criança, com o idoso, oferecer o esporte, oferecer uma assistência, ouvir aquelas pessoas. Às vezes, em casa, aquelas crianças nem têm tempo, porque os pais estão ali na correria mesmo do trabalho, então... Era isso que eu ia perguntar, assim, a forma de você tratar, né? Existem várias maneiras de você trabalhar para melhorar a saúde mental, digamos assim, né? Ou melhorar, ou viver num ambiente saudável, né? A saúde mental envolve saúde física, porque se meu corpo não está bem, minha mente não funciona bem. A gente separa para estudar melhor, mas assim, não tem como separar, né? O corpo é todo interligado, né? Então, um vai afetando o outro. Isso que a Lia falou, nos projetos, a gente tem uma coisa chamada roda de conversa. Sempre ao final, os professores fazem uma roda de conversa com as crianças, que nessa hora, após a atividade, parece que elas relaxam, se soltam, aí começam a falar, meu pai isso, minha mãe aquilo, meu ambiente isso, meu ambiente aquilo. E aí tem muita retorno, porque o índice de participação aumenta, não tem evasão. Muito pelo contrário, começa a faltar vaga para atender tanta gente. É porque vai criando um vínculo. Vai criando um vínculo. E tem várias ações sociais. Um dia desse na praça, a mamãe levou... a mamãe que eu falo é a presidente, tá? A dona Fátima, que é a presidente da FETRIES. É impossível separar a mãe da presidente. Aí, ela levou uma assistência social para corte de cabelo. Mulheres que há décadas não cortavam cabelo, não faziam tratamento no cabelo. Foram mais de 200. Nossa. Que o cabeleireiro lá, no final, ele não conseguia nem mexer a mão. Com certeza, isso pintar a unha. Aí, nessa ideia de cortar o cabelo e pintar a unha, as mulheres começam a falar
dos problemas, começam a se abrir. Tem esse autocuidado, né, de fora, que atinge dentro, e de dentro para fora. Então, não importa muito a ordem, cada pessoa vai buscar, né, o que está precisando. Mas, assim, saúde mental ela vai envolver saúde financeira, né, vai envolver saúde física, saúde cognitiva, né, a saúde intelectual das pessoas. A gente sabe hoje que a escolaridade, lá na frente, ela impacta na demência. Então, quem conseguiu estudar, concluir seus estudos e nunca parou de estudar, a chance de ter um quadro demencial lá na frente é menor. Né? Então, isso começa na infância. A alimentação também, né? A gente sabe que hoje, embutidos, vários tipos de alimentação, açúcar. Os hábitos iniciais vão... Interfere na saúde do nosso você cérebro. Faz no início, você cobra, a conta é cobrada no final, né? Então, a saúde mental ela é a saúde social, financeira, cognitiva, né? Social, principalmente, também, né? Assim, a gente fala mental, parece que é só do indivíduo. Mas a gente está em comunidade. E quando a gente vai para a definição da OMS, ela fala, né, da saúde mental, são os fatores que proporcionam bem-estar, que possibilita você desenvolver suas habilidades, responder os desafios da vida, porque a vida é cheia de desafio em toda a faixa etária, e contribuir para a comunidade. Então, isso é o resuminho da saúde mental, né, que envolve bem-estar, desenvolvimento das nossas habilidades, desafios e contribuir para a comunidade. Então, como é que está, né, a saúde mental hoje do brasileiro, do cearense? Como é que as políticas públicas chegam? Onde é que as pessoas estão buscando essa saúde mental? Chega para todo mundo? Não chega? Né? Eu acho que é uma discussão muito ampla. A gente está iniciando esse debate. E hoje, assim, a gente fala muito, né? Como a gente estava falando, a gente, assim, de fora, né? Você como profissional sente isso mais no seu dia a dia. A gente de fora, a gente pode dizer... Vou pegar como exemplo a pandemia, né? Pós-pandemia se fala muito disso, se falou muito, foi um assunto muito falado, né? De saúde mental, principalmente entre adolescentes, aquela fase, assim, que disseram que foi muito afetada, né? Foi isso mesmo, assim? Você, como profissional, sentiu essa demanda, digamos assim? Eu senti em toda a faixa etária, nos adolescentes, sim. E aí teve um exagero do uso de telas, né? Porque enclausurado dentro de casa, o que é que vamos fazer? Criatividade, uma hora esgota. E aí vai todo mundo para a tela. Então teve um aumento desse uso de tela, aumento de ansiedade, aumento de depressão. Acho importante a gente também falar que o Brasil é o número 1 no mundo de ansiedade, né? São as pessoas no planeta que mais tem ansiedade é o brasileiro. Nossa. E é o que mais consome medicamentos para ansiedade também. Então, essa medicalização também acho que é importante a gente falar. A automedicação, eu acho, né, também, que acontece muito, né? Nos idosos, a gente viu também, eu trabalho muito com idosos, então a gente viu os quadros demenciais de Alzheimer Aumentaram. Porque não tinha estímulo, dentro de casa. Então, o cérebro, ele sem estímulo, ele vai adoecer. Seja com depressão, com ansiedade, com demência, mas a gente precisa estar estimulando o nosso cérebro, com esporte, né, com os amigos, com viagens, com o que é possível estimular. Então, zona de conforto nunca é legal. Que é uma prática que o brasileiro não tem, né? O Brasil está começando a ficar com a população mais velha hoje, né? A gente hoje está percebendo que o Brasil está vivendo mais. Quando você ia para a Europa, Estados Unidos, você via que lá era comum. O idoso lá é uma quantidade enorme. Você passeia lá, você vê a quantidade de idosos que estão ativos, passeando, caminhando, pedalando. Porque eles estão acostumados com isso. O Brasil não. O Brasil ainda está ali fala melhor do que a gente. O Brasil está na adaptação. O idoso está tentando encontrar seu espaço. A gente vê muito isso nos projetos. O idoso buscando, você vê senhora, no público, como ela falou, maior de mulheres. Os homens ainda, a gente dentro do Brasil e aqui, né, no Nordeste, aquela coisa do machão. Se não for jogar bola, ele não pode fazer mais nada. Aí você vê um outro idoso que vai lá para aula de dança. Um outro idoso que vai ali para uma aula de informática, uma aula de gestão financeira. Na faculdade mesmo, eu vejo hoje esmagador a quantidade de mulheres que fazem faculdade à noite, mas hoje eu já vejo um público maior. Eu tenho fazendo cadeira comigo um senhor de 75 anos, fazendo faculdade de engenharia civil. Muito legal. E ele, cara, é muito ativo, muito alegre, participativo, ele anima a sala. Então, para ele, isso é um tratamento de saúde mental. E aí é o idoso que a gente está falando de hoje, mas a gente vai ser o idoso de amanhã. E aí já muda, né? Porque as gerações, elas vão mudando, vão trazendo novos comportamentos.
A gente falar com o idoso sobre saúde mental, o idoso de hoje, eu tô falando de uma pessoa de 80 anos, ele já tem um certo preconceito. Já não vai receber bem. Já nem entende direito o que é. Não, besteira, não existe não sei o quê. Agora o idoso já de 60, de hoje, já tem uma visão diferente. Né? A gente, quando tiver, né, nessa faixa etária, já tem uma noção. Por quê? Porque a informação está chegando. Não era muito falado, né, sobre saúde mental há 15 anos atrás. Assim. Só quando a pessoa adoecia mesmo, ficava mal, ideação suicida, buscavam ajuda. Hoje não, a gente tem que trabalhar na prevenção. E tudo isso que a gente está falando hoje é sobre também prevenir. Né? Prevenir adoecimentos mentais. A FETRIES tem algum para idoso, algum trabalho para idoso? Tem apoio psicológico, tem a dança com os idosos, né? Agora a gente está tentando fechar com o Sebrae lá na praça, curso de gestão financeira, de informática. A gente dando a estrutura, eles vêm com os professores, com todo o material. Então com educação, esporte, Educação, agora com a CECEL mesmo. A CECEL agora a gente está começando o projeto Viver Mais, que é só voltado para idoso. Com a Prefeitura de Fortaleza. A gente ganhou o edital no ano passado, foi homologado, já foi assinado o contrato, e a gente já vai iniciar o Viver Mais, que englobam várias áreas de Fortaleza para atendimento ao idoso. Por menor que seja o trabalho, que seja uma natação, que seja uma hidroginástica, que seja tudo nele, tem sempre a parte do atendimento psicológico. Tanto é que tem até esse atendimento previsto. Tem o comunicador social, tem o assistente social e tem o psicólogo. Na maioria dos projetos tem essas três pessoas, que são as pessoas que vão prestar esse apoio técnico para o idoso, para a pessoa que é assistida, o jovem, o adolescente. Então, todos os projetos têm. Porque o pessoal vai ficando desamparado, né? E a população mais velha. E é como acho que tu estava dando exemplo, né, Lia, antes, a história, a aposentadoria. Aposentou, depois da aposentadoria, vou fazer o quê? Aí a gente vai para a vida adulta, né? Que é trabalho. É o que é exigido do mundo adulto, é pagar boleto, é trabalho. E aí, depois que eu me aposento, né? Toda a minha energia ficou voltada para trabalhar. Eu paro de trabalhar, vou fazer o quê? Com todo o tempo livre. Se sente, né? Então, o adoecimento, se esse vazio não é preenchido, né? Sim. Com os projetos, enfim, usar esse tempo criativo, né? O ócio criativo, a pessoa adoece. Então, assim, eu fico impressionada como as empresas grandes, elas não têm um plano de aposentadoria. Que é 2 anos, 1 ano antes da pessoa pensar em se aposentar, ela começar a organizar aqui o dinheiro dela, o tempo dela, projetos de vida, porque a vida não acaba, gente. A vida não é só trabalho, não. Para muitos começa, né? Muita gente se descobre. Toma um baque. E a maioria, eu posso falar porque eu me aposentei há pouco tempo. Não parece, mas eu tenho mais de 50 anos, tá? E eu via muitos colegas, eu já vi colegas chorando porque ele, tipo, caiu a ficha. Demorou 1 mês, 2 meses, caiu a ficha. E agora? A mulher já quase expulsando ele de dentro de casa, porque tudo que ele podia caçar dentro de casa ele já tinha caçado, e não sabia o que fazer. Como a Lia falou, não se preparou, não foi orientado. Se bem que hoje a gente vive num mundo tão conectado que é muito difícil a pessoa dizer assim, não tem informação. Tem informação, às vezes a pessoa não busca, a pessoa não aquela ideia, a gente não está preparado para aposentadoria, não está preparado para a próxima etapa. Mas acho que tem alguns bloqueios mentais aí também, né? Assim, eu tenho 50 anos, 60 anos, não posso fazer. Eu tenho alguns pacientes que falam isso. Não, mas eu já tenho 70, não tenho mais o que fazer. Eu, como assim não tenho o que fazer? Né? Não, mas eu vou viajar para quê? Vou fazer isso para quê? Né? Então, assim, tem uns bloqueios que tem a ver com etarismo, preconceito com as pessoas mais velhas, né? Então, é como se quem tiver 50 anos só pode fazer isso. Quem tem 60 anos é isso. Isso ainda é muito forte, Lia? Demais. Demais. A gente precisa ainda quebrar muitos preconceitos, né? Assim, eu tenho uma amiga, que eu adoro citar o exemplo dela, é a Jo. Beijo, Jo. Amo você. Assistente social, trabalhou comigo na época que eu trabalhei nos presídios do Estado. Ela se aposentou e ela recebeu uma aposentadoria e foi simplesmente viajar o mundo. A Jo já deve ter viajado para mais de 50 países. Sozinha. Uma mulher de 60 e poucos anos, negra, e foi. Só. E aí ela enfrentou vários preconceitos, por várias questões, né? Uma mulher viajando só e tudo. Ela foi para a África, ela foi para a Europa, ela foi para a Ásia.
E ela continua essa vida de andarilha. Aí ela escolhe uma cidade que ela se identifica, vou ficar aqui um tempo. Enjoei, vou de novo. Aí vai. Aí, né? Então ela tem 65, talvez, E ela começou a fazer isso depois já? Depois de aposentar. Então, ela transformou a aposentadoria num projeto de vida, né? Então, 70 anos, eu não posso sonhar? Quem foi que disse, né? Assim, mas a gente tem que desconstruir, porque são crenças que elas vão ficando cada vez mais engessadas. Às vezes, crenças familiares, junto com crença social, né? E a gente precisa se unir para ir quebrando. Assim. No triatlon mesmo a gente vê. Temos atletas no triatlon. A Edla é uma... Ela tá do início... E eu acho que ela não quer largar o osso. Acho que quando largar o osso, ela passa mal. ela, na academia dela, ela é uma empreendedora, ela é uma triatleta, ela é mãe e eu não vou falar a idade dela, porque senão ela vai brigar comigo. Mas, a 1000 por hora sempre, né? Tá 1000 por hora sempre. Tem as agruras da idade, sim, que a gente sabe. E é importante também, um parêntese, Tássio, saber viver com isso, né? Sim. Sim. Se faz respeitar. Parte. Tipo assim, eu a limitação, eu faço isso, vão ter limitações. Calma, né? Entender isso também, né? Eu costumo, sim, eu costumo dizer que toda idade tem ônus e bônus. Né? Quando a gente fala assim, meus 20 e poucos anos, tá incrível, o corpo, né, aguentava tudo, e aquele vigor. Nada. Mas e a maturidade? Tinha. Né? Vivia se colocando em risco, né? Vivia fazendo coisa que se arrependia. Enfim, então assim, a idade mais avançada, ela vai trazendo essa maturidade. Ela vai trazendo também, em muitos casos, né, uma segurança financeira maior. A pessoa trabalhou a vida inteira, né, deu para juntar ali um dinheirinho, já tem sua casa. O adolescente, o adulto novo ainda não, ele está construindo a vida. Então, sempre vai ter ônus e bônus. Não existe a melhor época, a melhor idade. Todas a gente vai ter que aprender algo, né? Assim, a gente está aqui para evoluir. Então, 90 anos, você estava dando o exemplo de um atleta, né, de 90 anos que participa do... Sim, que foi um dos fundadores, precursores do triatlon. Tem que vir aqui. Ele... Venha, viu, coronel? Venha, viu? O senhor está devendo. O senhor foi no Globo Esporte, a gente sabe, viu? Ele foi meu comandante no meu colégio, né, no colégio militar. E já naquela época ele já tinha a cabeça mais à frente do que a maioria, vamos dizer assim, da idade. E ali ele tinha o quê? 40, 45 anos já. E ele já era uma pessoa à frente da época. Ele nunca aceitou a idade como sendo um limitador. Como você mesmo acabou de falar. A idade, ela não é uma limitadora. Ela traz algumas coisas que são da idade. Sim. Você não vai mais pular a bananeira, você não vai mais se jogar de um prédio, você não vai mais saltar do trampolim 10 metros, mas... Não vai mais saltar de paraquedas. Não, eu salto. Não. Hoje eu não salto mais por causa das próteses. E ele, se tu duvidar, ele salta. Ele salta enganchado. Ele salta enganchado. Para ele não tem limite, não. Mas eu acho assim, o que limita a gente é a cabeça. Que é o nosso assunto de hoje, o que limita a cabeça. Tem muitas vezes a pessoa faz o oposto, né? Ela descobre aos 50, 60 anos que pode viver muito. Aí é aquela pessoa acelerada. Tem aquela que descobre que não viveu muito, aí quer viver. Aí entra naquele limbo, né? Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Que é a saúde mental de novo. Eu me conheço o suficiente, né? Eu realizei meus sonhos. Para que eu estou nesse mundo? Tudo isso a gente precisa ir se questionando em todas as fases. Porque a gente falou muito do idoso, mas assim, quando a gente vai para a adolescência, né? De descobertas, de começar a criar seus grupos. Aí na escola a gente vai falar de bullying, né, dessa convivência com o diferente, que a gente precisa falar sobre isso também. Vai falar de telas. Hoje em dia, os adolescentes eles estão quase com fobia social, porque é o tempo todo no jogo, no celular, e aí perdeu, né? Esse olho no olho. Né? E adultos também, né? Adultos também. Você chega num bar... A família tá toda interagindo no celular. A mulher linda lá, com o celular na mão, o cara todo bonitão, com os dois com o celular na mão. Na mesma mesa, um olhando pro outro. Chega a ser até triste. E aí, claro, você tem os contrapontos. Aí você vê uma roda de idosos que ninguém tá com o celular e todo mundo rindo, conversando e falando besteira e alto pra todo mundo ouvir. Né? E é bom, cara. É bom demais. Eita, me diz aqui, para as pessoas que estão querendo participar do seminário, nessa variável de pessoas, de idades, me diz, convida aí cada idade, ou então cada... Aqui a gente vê, né, que tem vários segmentos. Vários segmentos que
que venham participar, né? Olha, o que eu posso falar para o público que está assistindo agora é o seguinte: vão para o seminário, vocês vão se surpreender. Não é um profissional que vai lá, vocês já tiram pela Lia aqui, ó. Não é um profissional que vai lá para ficar fazendo blá, 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 passando transparência. É algo que vai chocar as pessoas. Vai fazer você ter, como a Lia acabou de falar, fazer você pensar. Será que hoje eu vivi tudo que eu queria viver? Será que hoje eu sou feliz naquilo que eu faço? Quebrar paradigmas, quebrar ideias que você possa ter na sua cabeça, você começar a se olhar melhor, se entender melhor. Essa é a ideia do seminário. Muito legal. Isso vai fazer com que o atleta até renda mais, que o estudante seja melhor no que ele está fazendo, que aquela pessoa, aquele idoso, aquela pessoa mais velha, reflita sobre o que ele pode fazer daqui para frente. Não precisa estar num estado de morte, quase morrer, para parar. Que ali é psicólogo sabe mais do que eu. Tem gente que às vezes vai buscar o psicólogo porque quase morreu. Não, agora eu vou buscar o psicólogo porque eu acho que eu preciso me conhecer melhor. Então todo mundo precisa ir, né, Lia? É um paradigma, é uma quebra. Todo mundo acha que você vai para psicólogo, entre aspas, porque acha que é doido. Não é. Não é. Às vezes você vai para psicólogo, você se torna uma pessoa melhor, você se conhece melhor. E você se conhecendo melhor, você dentro da sua família, você vai ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Né? Eu não vejo, eu faço terapia, meu filho faz terapia. Eu costumo dizer que em algum momento da vida você pode precisar, né? Todo mundo vai precisar? Não sei. Não. Né? Mas, assim, tem uma questão familiar, né? A gente estava falando antes aqui da família. Às vezes a gente tem problemas familiares, né? Que vão afetando desde a infância a nossa construção, a nossa autoestima. Então, é importante olhar para essas questões. Trabalho. A gente vê muito hoje, muitos casos de burnout. A pessoa que trabalha, a pressão do trabalho, ela não consegue lidar e ela adoece. Então, assim, eu acho importante você, de vez em quando, pausar e se observar, né? Se ouvir. Será que eu estou bem, né? Eu preciso de ajuda? Tem alguma área da minha vida? Todas essas áreas aqui, né? Saúde, lazer, família, amigos, trabalho, espiritualidade, desenvolvimento intelectual, propósito, finanças, contribuição social, relacionamento afetivo, ao tanto de coisa que engloba saúde mental. Tá nota 10 em todas essas áreas? Então, ótimo. Segue a vida, né? Perfeito. Mas não, eu percebo que alguma área que... Tá empancado. Tem uns nós que a gente precisa desatar. Busca ajuda, gente. Busca ajuda. Alguns casos, a gente sabe que vai precisar de medicação, né? Os casos mais graves. Mas a gente quer trabalhar a prevenção exatamente para não chegar nesse ponto. Não né? ficar dependência química, né? E não ter que medicar todo o paciente. A gente previne, claro que vão ter condições, alguns transtornos, que aí é inevitável a medicação. Né? A pessoa vai, infelizmente, ter que tomar como tratamento para a vida. Mas sempre acompanhado de um profissional, no caso psiquiatra, né? quando for o caso. Então, esse cuidado com a medicalização exagerada, acho importante também a gente debater, porque vai causando uma dependência. Lembrando, então, as inscrições já estão abertas, o link já está aqui, disponível. Então você clica aí. Entre nas plataformas de mídia da FETRIES, o link já está lá, se inscrevam. Os profissionais da FETRIES, professores, aqueles que trabalham com a de graça. E é de graça. 6 e 7 Olha de abril, É gente. de graça. Eu não vou contar mais, porque tem que ter surpresa e o pessoal vai tem que ter. se surpreender. E tem surpresa. E tem surpresa. Conta. Então, Surpresa boa. até a Lia vai, pô. Olha, a Lia vai. Então, participem. A Natália será a nossa... Estarei lá. Estará lá, será a nossa... que a gente brinca, boca de ferro, mas na verdade é a pessoa locutora, é intermediadora, mediadora, durante os 2 dias. Então, prestigiem os profissionais, como a Lia até falou. Vocês trabalham diariamente em áreas de alto risco em Fortaleza, bairros de alto índice de periculosidade, que a FETRIES consegue entrar exatamente pelas relações que a presidente consegue ter dentro dessas regiões, levar para essas regiões um pouco de ação social, um pouco de esporte, um pouco de futuro, uma oportunidade, uma luzinha ali no final de tudo, que às vezes aquele adolescente, aquela criança que está lá, acha que não tem, mas tem. E aí você que está lá sob esse efeito de pressão diária, porque não
não tem como não sentir pressão. Vá, participe do seminário, você vai ver que vai lhe trazer algo muito bom. Então vão, participem. Atletas, o atleta também. Tem atletas que descobriram, depois que foram no psicólogo, que o problema do rendimento dele não estava no corpo, estava na cabeça. Era a cabeça dele que limitava ele, não era o corpo. Ele treinava bem, ele tinha excelentes profissionais, ele tinha um melhor maquinário, bicicleta, tudo, mas a cabeça dele era o pior inimigo. Então a cabeça dele limitava ele. No momento que ele libertou a cabeça dele, tudo dele melhorou. Fluiu. Eu acho muito legal esse bate-papo de saúde mental no esporte, né? Tá vindo muito forte agora. A gente viu atletas que desistiram. Exato, em Olimpíadas. Em Olimpíadas, né? E agora no Mundial de Surf, o último campeão desistiu do torneio por conta de saúde mental. Foi. Aí você se pergunta, como? Por que ele é tão bom? Tava lá. Mas você não sabe o que está acontecendo, né, na vida daquela pessoa. O Medina, né? O Medina, também. O rendimento dele baixíssimo. Aí esse ano ele tá bombando. Familiar, né? Ele falou, eu tava com problema de saúde mental. Sim. Trabalhei a minha. Às vezes o próprio treinador também exige demais, né? A forma de liderar, de treinar aqueles atletas pode ter uma pressão. Então, para os treinadores, técnicos, é importante participar também do seminário para entender. É o sustento da família, né? Recai e normalmente na família pequena não é aquela família grandona. Então, a cobrança é maior. Então, ele é a fonte alimentar, ele é a fonte de moradia, ele é a fonte de tudo. Ele que banca o colégio dos irmãos, dos primos, dos tios e assim vai. E essa pressão vai sustentar se estiver com saúde mental em dia, né? É isso então, gente. Então tá feito o convite, né? Tá feito Apareçam. Apareçam. É de graça. É de graça. Eu vou falar de novo. É de graça. Só precisa perder um tempinho no dedo para entrar no link e se inscrever. Perder não, ganhar, investir. Não, tô dizendo, ele não vai perder, tá investindo. Vem falar. Exatamente. Vem falar, nunca perder, você tá só ganhando. Obrigada então, Tácito. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigado por essa oportunidade de a gente poder falar um pouco da FETRIES, falar um pouco de um projeto, um dos projetos. Venha falar de mais projetos. Na próxima vez a gente combina, eu venho falar de tudo que a FETRIES faz e o que ela está para fazer, que não é pequeno. Nesses 30 anos de federação, gente. Por sinal, a FETRIES completa em abril 30 anos de existência, 30 anos de um trabalho muito bonito, um trabalho que muitas vezes é silente e silencioso. Só as pessoas que participam é que vêm, mas a gente está tentando mudar isso, a gente está tentando fazer com que a FETRIES fique nos olhos, ouvidos e na boca das pessoas em Fortaleza e fora dela. A ideia é essa, que a FETRIES cresça cada vez mais, e com isso o triatlon cresce, os atletas ganham, porque vem mais patrocínio, mais apoio, mais provas, melhor qualidade nas provas, e aí todo mundo ganha. E essa é a ideia. É isso. Parabéns, muito bom. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada, gente. Obrigada. E até o próximo programa.